pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson do VEC e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar ainda dos agonistas muscarínicos, a parte dos efeitos não desejáveis, os efeitos colaterais. Então, para início de conversa, o que seria isso, efeitos colaterais? Seria um efeito indesejável. Por quê? Porque o fármaco, ao ser administrado, ele pode exercer o seu efeito final, que é trazer benefícios. Porém, em certos casos, ele pode levar a efeitos colaterais, que são aqueles que a gente não está esperando. Efeitos indesejáveis, efeitos que não são bons para o nosso corpo. E como ocorre isso basicamente? Nós administramos um fármaco ao paciente. Claro que o nosso objetivo é que ele traga benefícios para que ele haja sobre determinado sistema. Por exemplo, a dor, que tire uma dor, a pessoa está com dor, ajude na dor. Ou em determinado sistema, um sistema cardiovascular, sistema renal. Então, a gente administra para um benefício. Porém, esse fármaco, essa droga, pode atingir outros órgãos, trazendo malefícios, efeitos colaterais que não são esperados, não são desejáveis. E já que estamos falando aí um pouquinho sobre os muscarínicos, é claro que está relacionado à inervação parasimpática. E a gente sabe que ao final ali da terminação da inervação parasimpática, sempre nós vamos encontrar os receptores muscarínicos. E se a gente souber onde esse sistema parasimpático estará inervando, a gente vai saber onde esses agonistas muscarínicos vão atuar, qual sistema ele estará atuando. E a gente pode citar sistema cardiovascular, sistema renal, o sistema respiratório. Então seria basicamente esses sistemas que ele vai atuar diretamente, já que esse sistema digestivo, cardiovascular, respiratório, eles estarão diretamente inervados por esse sistema parasimpático. Então a gente pode começar falando de sistema por sistema, os mais comuns e mais afetados, principalmente com os efeitos colaterais, começando pelo sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, é importante a gente lembrar que qual é o efeito da inervação parasimpática sobre esse sistema cardiovascular. Seria de bradicardia, seria uma diminuição da pressão arterial, uma hipotensão. Essa seria a ação do quê? Da inervação parasimpática. Quando ocorre a inervação parasimpática, o estímulo parasimpático sobre o coração, ocorre o que? Hipotensão e também a bradicardia. Então, basicamente, seria esse o efeito. Agora, como nós estamos administrando um agonista muscarínico, ele terá o mesmo efeito do sistema parasimpático, do efeito parasimpático sobre o coração. Se fosse um antagonista, claramente ele faria o contrário do sistema parasimpático sobre o coração, da inervação parasimpática. Então, como é um agonista, ele faz exatamente a mesma coisa que a inervação parasimpática, que seria o quê? A diminuição da pressão arterial, que seria hipotensão, e a bradicardia. Agora, uma observação que a gente tem que ter aqui, que seria o efeito colateral. Nós já temos ali um paciente que é hipotenso, a pressão dele sempre cai. Agora, eu administro ainda um agonista muscarínico, que a gente sabe que faz diminuir a pressão mais ainda. Então, essa pessoa que já tem um problema de pressão baixa, ela vai ter ainda um acréscimo nessa queda aí da pressão. Então, seria algo preocupante. Seria um efeito colateral que pode atingir esse paciente. E também os pacientes que apresentam a parte de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que estaria diretamente causando problemas vasculares nesse paciente. Então, seria basicamente esses efeitos colaterais que estariam certamente causando algum problema. Por quê? Porque a gente sabe que o agonista sempre vai ter a mesma ação, ainda mais o muscarínico, que o sistema parasimpático.
teria a mesma ação sobre esse sistema cardiovascular. Outro sistema ainda que estaria ligado à inervação parasimpática é o sistema digestivo. Lembrando que ao final de cada inervação parasimpática encontramos os receptores muscarínicos. Agora, se a gente sabe o que faz a inervação parasimpática nesse sistema digestivo, nós vamos saber o que faz um agonista muscarínico que terá a mesma ação que essa inervação parasimpática. Agora, o que faz o sistema parasimpático sobre o sistema digestivo? Principalmente, ele vai estar inervando o sistema digestivo para aumentar o peristaltismo, o movimento das vísceras, para que possa processar esse bolo alimentício, para que ocorra a digestão. Agora, uma observação e um efeito colateral que pode existir nesse processo aí. Primeiro que um paciente com ampla ação de um agonista muscarínico aí, que seria de ampla mobilidade nesses intestinos, poderia levar o quê? A vômitos, diarreia, claro, movimento, peristaltismo ali vai estar grande. Pode ocorrer diarreia também, pode ocorrer náuseas, vômitos, que seria relacionado exatamente a esse peristaltismo. Agora, uma contraindicação aí, uma observação que a gente pode dar de efeito que seria drástico realmente, seria aquelas pessoas que apresentam já certa ferida na região do estômago, certa lesão, como uma gastrite, uma úlcera. Por quê? Porque se eu aumento a motilidade ali na região digestiva aumenta a produção dos sucos gástricos, o ácido gástrico ali presente no estômago. E se eu aumento a produção desse ácido, eu vou estar danificando ainda mais a mucosa desse estômago. Vou estar prejudicando ainda mais, expondo essa ferida que essa pessoa já tem, já possui. Então seria algo contraindicado, seria um efeito colateral indesejável, que é bom evitar e ter essa observação aí. Outro sistema que estaria inervado pelo sistema parasimpático e, portanto, terá a mesma ação de um agonista muscarínico seria o sistema respiratório. Exatamente, ó, a nossa respiração. Então, qual vai ser o efeito do sistema parasimpático sobre a respiração e qual seria o efeito dos agonistas muscarínicos, que seria a mesma coisa? O efeito da inervação parasimpática vai ser broncoconstricção. E exatamente os agonistas muscarínicos também vão provocar broncoconstrição. Agora a gente pensa, broncoconstrição é o quê? É o fechamento, é o estreitamento das vias respiratórias. Aí você pensa um pouquinho aí. Esse é um efeito colateral que pode ocorrer. Agora, qual seria um quadro extremo, algo preocupante em determinado paciente? Seria um paciente asmático. Ele já tem ali problemas nas suas vias respiratórias. Ele tem aqueles ataques, a pessoa precisa buscar o ar, ela não consegue respirar adequadamente. A asma crônica seria um grande problema por isso. A pessoa já tem asma. Eu administro ainda um agonista muscarínico que promove mais broncoconstrição, essa pessoa vai ter problemas respiratórios gravíssimos. Então, seria um efeito colateral indesejável que a gente tem que saber para evitar essa administração em pacientes asmáticos que têm problemas respiratórios. Outro sistema ainda que estaria inervado pelo sistema parasimpático é o sistema ali renal, sistema urinário. Ele também estaria promovendo a diurese. Então, se a inervação parasimpática promove diurese, o agonista muscarínico, esse fármaco, também vai provocar diurese. Agora, a gente pensa que a diurese é bom para quê? Para as pessoas que têm retenção urinária. Porque vai ajudar, a pessoa toma esse fármaco, essa droga agonista muscarínico, ele vai fazer o mesmo efeito que a inervação parasimpática
e vai solucionar essa retenção urinária, porque ele contrai o músculo detrusor da bexiga e vai auxiliar nesse processo de eliminação da urina. Então, retenção é excelente esse agonista. Agora, se um paciente tem obstrução, uma obstrução das vias urinárias, não vai resolver nada eu administrar um agonista aí. Por quê? Porque essa pessoa está obstruída, o caminho está fechado. E se eu administrar? Aí é um problema. Porque se eu estou administrando um agonista que aumenta a diurese e está obstruído o caminho, eu vou provocar danos ao epitélio, tanto da bexiga como da uretra. Então fica essa observação para você também. Sempre cuidar, ver se esse paciente tem uma retenção ou uma obstrução urinária. Agora, em casos de intoxicação com um agonista muscarínico, o que a gente pode fazer e quais são os efeitos? Primeiros efeitos poderia ser o efeito cardíaco, que a gente falou lá no início, queda da pressão, hipotensão, bradicardia. Também podemos citar o quê? Problema digestivo, claro que vai ter aqui um aumento da peristalse, pode ocorrer diarreia, vômitos, náuseas. Então esses seriam os efeitos. Agora existe ainda o efeito direto sobre glândulas, como o aumento da salivação, o aumento de lacrimejar esse paciente. Então seria basicamente esses os efeitos principais aí, além de distúrbios da própria visão também do paciente. E se existe uma intoxicação, eu preciso de um antídoto. Existe ali um excesso que está causando uma toxicidade nesse paciente. Então eu vou administrar um antídoto que seria um antagonista a esse fármaco. Antagonista ao sistema parasimpático. Podemos citar, por exemplo, a atropina. Eu vou administrar via intramuscular nesse paciente para que caia na corrente sanguínea e ele sane esses efeitos de toxicidade de um agonista muscarínico para sanar esses sintomas, esses efeitos indesejáveis. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?